pergunta bem polêmica, que geralmente é um assunto que eu fujo, porque não está na hora de falar abertamente sobre isso ainda, mas eu vou responder dentro do que dá para responder hoje, tá bom? Então, existe alguma relação entre Hermes, Horus e Jesus? Então, vamos dizer da seguinte forma. Hermes Trismegistros, né, que escreveu, por exemplo, as leis herméticas, né, o Caibalion, que não foi escrito diretamente por ele, mas representando os ensinamentos dele, né, tem alguma conexão, sim, com a consciência que nós chamamos de Jesus aqui embaixo. Então, vibram numa mesma frequência, no mesmo trabalho. Com relação a Horus, vamos dizer da seguinte forma, a história de Jesus, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que você, pouco tempo antes dele, algum tempo antes, você vai ler a história de Mitra. Se você voltar um pouco antes, você vai ler a história de Horus. E depois, se você voltar um pouco mais no tempo, você vai ler a história de Tammuz ou Dumuzi. Esses todos nasceram, teoricamente, dia 25 de dezembro. Todos, né? Muitos passaram por processo de crucificação, não todos. Todos nasceram de uma virgem, de uma certa maneira, ou de algum nascimento sem um ato sexual direto. Todos tiveram um processo considerado ressuscitar. Então, todos foram vistos como messias em suas épocas. Então, existe essa coincidência. Então, será que todos tiveram vidas iguais? Ou será que o que contam pra gente do personagem Jesus, de Horus, de Tammuz, de Mitra, não estamos falando de um mesmo personagem aí dimensional que veio com a consciência crística, com informações, e o que sobrou pra gente aí que contaram depois foi o que a humanidade deturpou para tentar manipular ali, utilizar o trabalho de algum dimensional que fez, e de repente ali o governo oculto, junto com os Anunnaki, tentaram manipular aquela informação para usar a favor deles, para manipular a humanidade sobre a questão do, né, para que as pessoas seguissem aquele Messias, que na verdade escreveram livros, falaram coisas sobre algo que tinha acontecido antes, em outra época, com outra pessoa, que realmente existiu, né, uma energia crística, uma consciência que veio, né, para despertar a humanidade, para trazer mudança, para fazer muitas coisas. Essa consciência, né, que as pessoas aqui chamam Jesus, né, ou que acham que foi o Jesus, estaria ligado também, totalmente ligado, de maneira dimensional, aí, ao trabalho das 49 raças dimensionais que trabalham aí pelo desenvolvimento do ser humano, do planeta Terra, evolução vibracional, evolução dimensional, tudo isso. Então, estariam todos ligados aí no mesmo processo, né? Quando você pega, por exemplo, o Hermes, né, as leis herméticas são um resuminho do que os dimensionais sabem sobre as leis universais. Então você pega as leis universais, que é o conjunto de regras que rege o universo. Quantas são? São infinitas leis, porque uma vez que o universo também está em expansão, essas leis também estão em multiplicação. Então, as leis universais são infinitas e as suas tecnologias mentais passam a ser infinitas também no seu processo de desenvolvimento, porque na medida que você vai aprendendo a utilizar as leis universais, você vai desenvolvendo tecnologias mentais que têm a ver com a sua capacidade de usar a sua consciência, e no nosso caso aqui na condição física, utilizar a nossa consciência em parceria e junto, em paralelo, com os nossos hemisférios cerebrais. O controle das frequências cerebrais aceleradas com consciência nos faz desenvolver as faculdades extrasensoriais, que são nossas tecnologias mentais, para aprendermos a utilizar as leis universais. Então, dentro das leis universais, lá no passado, as escolas de mistério egípcias, né, que tem a ver com Hermes Trismegistus, passaram para as pessoas conhecimento, e esse conhecimento, as pessoas, o que sobrou desses conhecimentos, o pouquinho que sobrou de tudo que foi falado sobre leis universais, é chamado de leis herméticas hoje.